Está chegando o ápice do ciclo lunar que iniciou com o eclipse solar em Virgem, a lunação do dia 21 de setembro, trazendo um período agora de máxima visibilidade, maior energia e motivação para se posicionar, para iniciar projetos e para agir. Excelente, então, para mostrar suas competências empreendedoras, sua atitude competitiva e prospectar novos projetos e novas parcerias. A Lua vai transitar da fase cheia em Carneiro, que vai acontecer no dia 7 de outubro, para a fase minguante em Caranguejo, no dia 13 de outubro. E na semana de análise vai percorrer o espaço zodiacal que vai de Peixes a Gêmeos, trazendo energias para sensibilizar, para iniciar, para materializar e para diversificar empreendimentos e projetos. Seja muito bem-vindo a mais uma Astrovisão, esse nosso encontro aqui no canal para falarmos como o céu da semana pode te ajudar a decidir melhor e ter mais assertividade nas suas ações, tanto nos negócios quanto na sua vida. Lembrando, pessoal, que o objetivo desse trabalho da Astrovisão é trazer um panorama geral da próxima semana, baseado nos aspectos astrológicos para as oportunidades e desafios profissionais, abordando o conceito que eu venho trabalhando já há bastante tempo da astrologia como ferramenta estratégica para os seus negócios e para a sua carreira. Se você é novo por aqui, esse canal é dedicado à astrologia com esse foco na área empresarial, que é a minha área de especialização e atuação profissional. Meu nome é Patrícia Ungarelli, sou especialista em astrologia para negócios e trabalho com consultorias personalizadas, atendimentos astrológicos, consultorias empresariais e também sou formadora na Escola Online Harmonizar, onde ministro os cursos de formação básica, nível 1, nível 2, a especialização em astrologia empresarial, o grupo de supervisão para a prática e o programa de mentoria e treinamento para novos astrólogos ingressando no mercado de trabalho. Se você gostou da proposta aí do meu canal, considere se inscrever, aproveite e já ative o sininho das notificações para ser sempre avisado quando eu subo um vídeo novo. Quer saber sobre todas as dicas, sobre todo esse panorama astrológico que eu preparei para impulsionar a sua carreira e seus negócios? Fica comigo até o final. Aproveita, pessoal, já compartilha aí com aquele amigo, aquela amiga que você sabe que também vai gostar de saber como usar a astrologia de maneira estratégica. Bom, o panorama então geral da semana de análise, lembrando que a semana de análise então é do dia 5 de outubro ao dia 11 de outubro. A astrovisão, pessoal, acontece sempre às quintas-feiras e sempre estamos antecipados. Falamos sempre da próxima semana. Então, a semana de análise, dia 5 ao dia 11 de outubro, é uma semana, então, de máxima visibilidade, de ações, de ajustes em vínculos e parcerias, principalmente. As oportunidades, elas surgem, tem bastante oportunidade, mas também os testes de consistência. Bom, a chave aí é agir com coragem, com ética, com ousadia, evitando excessos, radicalismos e ilusões, se a gente conseguir. A lua cheia em Carneiro, ela exige decisões, mas o céu pede que sejam tomadas com maturidade, com profundidade, com visão estratégica. O crescimento, ele virá então da união entre coragem e responsabilidade. Alguns negócios em destaque exigem liderança, visibilidade, pioneirismo, ações e decisões rápidas. Mercúrio em Escorpião e seus aspectos pedem profundidade e ética nas comunicações, e Vênus ativa vendas, acordos, mas também testa vínculos. Bom, por isso, se você então trabalha em setores que equilibram ação e estratégia, aproveite as dicas que o céu está a seu favor. Lembrando que esses negócios em destaque no final aqui da Astrovisão, eu compartilho com vocês a tela, abro o programa de astrologia, portanto, a gente vai olhar o mapa da lua cheia e depois eu também compartilho um quadro onde eu aprofundo essa temática dos negócios. Então, de forma mais objetiva, a gente vai esmiuçar mais negócios aqui. Estou só dando aí o panorama geral. E agora, então, que a gente sabe já esse panorama geral da semana, a gente vai começar a mergulhar nas dicas astrológicas mais detalhadas de cada dia, focadas mesmo, pessoal, em como você pode aplicar essa energia no seu trabalho e no seu negócio. A ideia aqui também, pessoal, da Astrovisão, para quem já acompanha
estou repetindo, mas tem sempre gente nova, portanto, agradeço aí os novos inscritos no canal. O objetivo aqui sempre foi trazer uma visão bastante prática e bastante objetiva de como usar essas informações. Então, a ideia é como a gente aplica o conhecimento astrológico para o nosso dia a dia, para a nossa tomada de decisão, para otimizar, para melhorar, para acertar mais a nossa decisão, a nossa tomada de decisão, já que a gente sabe aqui que o estudo astrológico não é apenas olhar o que está no céu. Isso é uma parte do estudo astrológico, isso é uma parte do saber astrológico. Mas utilizar essas informações no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, é a outra parte desse processo todo, parte que eu enfatizo bastante dentro da minha prática profissional. Então, é o objetivo aqui da astrovisão. Bom, então vamos lá, pessoal, a gente vai agora aprofundar o nosso tema. Lembrando também que eu faço sempre aí um resuminho, pessoal, porque a gente faz a nossa astrovisão aqui às quintas-feiras. Fazendo as quintas-feiras, a gente sempre retoma, toda vez que eu começo aqui, eu retomo alguns aspectos e algumas informações que eu já falei semana passada, só para a gente entender o processo, né? É importante a gente saber que estamos sempre mapeando o céu a cada semana, então estamos andando junto com o céu, seria essa a ideia. Então, sabendo que estamos sempre às quintas-feiras juntos aqui, eu faço aí um resuminho de algumas informações que já falei na semana anterior, semana de lua crescente em Capricórnio. Bom, então, dia primeiro e hoje, dia 2, a gente tem no céu a Lua no signo de Aquário. Anota aí, pessoal, que toda vez que a Lua está no signo de Aquário, é sempre um momento, o foco é sempre nos insights, na intuição, na nossa visão de futuro. Então, Aquário traz já naturalmente essa esse alinhamento com os insights, com aquilo que a gente visualiza, com a nossa tela mental. Então, é sempre um bom momento para a gente ativar isso, os insights, a intuição, essa visão de futuro. Dentro dos negócios, de forma mais específica, tem muito a ver com a questão do marketing. Então, é um momento bom para você se perguntar como está essa parte no seu negócio. E a dica é dê atenção às suas intuições, exercite aí a visualização criativa do seu futuro. E é uma pergunta bem clássica aí, quando a gente tem essa posição no céu, lembrando que pelo menos 2 dias no mês você vai ter a posição da Lua em Aquário, onde você quer estar daqui a 3 anos. Então, não é uma visão imediatista, é uma visão de médio e longo prazo. É muito interessante para o exercício do nosso projeto, dos nossos anseios, aí, das nossas aspirações, a gente se perguntar pelo menos uma vez por mês, fazer essa sua pergunta. E quando é o melhor momento? Quando a Lua está no signo de Aquário. Dia 3, dia 4, dia 5, a gente tem a Lua no signo de Peixes, caminhando ali no signo de Peixes, que é sempre aquele momento bom de conexão com os seus propósitos, com a inspiração, um momento de muita inspiração. Então, é interessante que Aquário e Peixe já cheguei até a fazer aqui no canal, tem vídeo, curtinho, mas vídeo sobre essa questão aí da Lua em Aquário e também da Lua em Peixes, porque é sempre uma sequência. Quando ela sai de Aquário, ela entra no signo de Peixes, e, portanto, são signos que ajudam a gente a soltar um pouquinho do cotidiano, do dia a dia, daquela mecânica ali, da rotina, e faz a gente olhar ali, aspirar para o futuro, para as nossas ligações com um lado mais invisível. Então, Peixes aí dá a conexão, dá foco numa integração, nas percepções extrasensoriais, principalmente o momento de aguçar o feeling, aquilo que você percebe, aquilo que você sente, a própria leitura de sinais e de símbolos, que estamos aí rodeados de sinais e símbolos o tempo todo. Então, estreite laços de relacionamentos profissionais, busque as afinidades e as conexões, aprofunde um pouco mais na sua energia emocional. E se pergunte, em vez de perguntar como Aquário, onde você quer estar daqui 3 anos, pergunte o quanto você está realmente conectado com a sua alma, porque agora é o momento de fazer essa conexão. E sabemos aqui, que eu também trabalho dessa maneira, que quando a gente faz um trabalho, quando a gente cria um projeto, quando a gente trabalha todos os dias em algo que de fato está alinhado com a nossa energia básica, portanto, com a nossa alma, a gente tem a possibilidade de ser mais felizes com aquilo que a gente faz. Então a ideia é sempre essa. Você trabalha com aquilo que você ama, aquilo que reflete a sua alma, porque esses são os negócios com alma que a gente trabalha aqui. Bom, então esse foi o nosso resuminho, e aí sim, agora a gente entra na semana
de análise ali do dia 6 de outubro, que já é o dia também, gente, que Mercúrio, eu mencionei ali no início, né, Mercúrio ingressa no signo de Escorpião e a Lua ingressa no signo de Carneiro. Então a gente tem uma comunicação profunda, estratégica, assertividade nesse dia. A dica prática aqui é prepare conversas delicadas, com estratégia, ou seja, momento bom para planejar conversas que são mais difíceis. Investigue com profundidade, também é um momento bom de começar a descobrir coisas que estão ocultas. Às vezes a gente fala dessa maneira, mas às vezes são pontos ali, por exemplo, no seu acordo, pontos na sua proposta que estão meio obscuros e que no momento de um Mercúrio ingressando em Escorpião, você tem a possibilidade de investigar o que está dando errado, por exemplo, o que não está muito certo. Lembrando que estamos caminhando lá já no dia 6 de outubro, na força da lua cheia, que é sempre uma lua de revelação. O que acaba acontecendo? A gente tem a possibilidade de fato enxergar pontos obscuros, pontos que estão conflituosos, pontos que não estão alinhados com a sua proposta, com a sua meta, com o seu objetivo, e dessa maneira, conseguindo identificar, corrigir. Então, vá além da superfície, não fica aí na superfície. As negociações, elas pedem investigação e clareza, portanto, é sim momento de aprofundar todas as comunicações. Mercúrio ajuda a fazer um aprofundamento das comunicações e, portanto, trazer bastante estratégia. E em todo o campo da comunicação, por exemplo, dentro do seu marketing, na maneira que você se coloca, a maneira que você fala também. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com mensagens dúbias, com mensagens que pode parecer manipuladoras, tá bom? Porque Mercúrio em Escorpião pode trazer essa impressão, essa sensação. E aí, num processo, por exemplo, de negociação, num processo de vendas, isso pode ser prejudicial. Dia 7 de outubro, o dia da lua cheia no signo de Carneiro. Uma informação importante também, lembra, eu falo sempre, mas é sempre bom falar, porque sempre tem gente nova e, portanto, eu repito sempre isso aí. Não existe liga-desliga no céu, tá, gente? Isso é uma informação importante porque eu dou datas aqui, lógico, a gente está acompanhando a agenda, a gente está acompanhando o calendário. Portanto, estou falando sempre em datas e toda semana estamos sempre limitando o nosso campo de estudo. É de um dia para o outro, é sempre um campo ali, uma semana de análise. Sempre é dessa maneira que fazemos isso aqui. Mas, pessoal, não é liga-desliga. Então, dia 7 de outubro é o dia que está marcado ali, é o dia da lua cheia. Mas não é o dia que a gente liga o botão e aparece a lua cheia ali no céu. Tá bom, gente? Isso é importante a gente entender. Porque dia 5, dia 6, dia 7, já estamos na força dessa lua cheia. Portanto, ao iniciar essa semana de análise, a gente inicia já a semana na força da lua cheia. 2 dias antes já estamos na força da nova lua, tá? Da nova fase lunar. É importante, porque se estamos falando em planejamento de agenda, a hora que você pega a sua agenda, aliás, é sempre bom vir para a Astrovisão munido aí de agenda, de caderno, de planner, de alguma coisa que você possa anotar, pode ser seu telefone, onde você puder anotar, porque a ideia é você pegar essas informações e poder te ajudar no seu planejamento da semana, tá bom? Então, a lua cheia é aquele momento ápice, como eu falei no início, momento ápice do ciclo que iniciou lá com uma lua nova, sempre é o ápice de um ciclo que começa sempre com a lunação. E foi uma lunação especial, porque foi uma lunação de um eclipse solar. Então, é o máximo agora de luminosidade, uma lua cheia no signo de Carneiro, potencializando sim a coragem, a ousadia, as atitudes empreendedoras, portanto, potencializando também as revelações e trazendo muito dinamismo, muita motivação. Então, um momento bom para os negócios, um momento bom de iniciativa, de começo, né, de coragem, de ousadia para a gente pelo menos mostrar as coisas, os projetos, as vendas, os lançamentos. Então, uma lua boa para os lançamentos, para mostrar. A dica é trazer mesmo visibilidade naquilo que estava incubado, naquilo que estava oculto ainda, naquilo que estava sendo gestado nesse tempo todo, agora vem à tona. Então, portanto, vai exigir de nós liderança. Então, esse é um tema dessa lua cheia também, liderança, mas uma liderança com assertividade, com objetividade, com iniciativa, né? Então, vamos em frente aí, que é uma semana boa para os nossos empreendimentos. Também temos aí, e aí começam os desafios, gente, porque nesse dia, vocês vão ver no mapa, depois que eu compartilho aqui o mapa com vocês, a gente também tem no dia 7 de outubro, portanto, vai fazer parte do mapa, e vou mostrar isso no mapa,
nós temos a quadratura de Mercúrio com Plutão. E essa é a quadratura que potencializa aquela sensação da manipulação. Então, gente, para as negociações, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque temos como pano de fundo a lua cheia, que é o momento ápice do ciclo. Vamos lembrar que começamos ali lua nova com o planejamento, lua crescente com a prospecção, com buscar os recursos necessários para as nossas metas e objetivos se concretizarem, e a lua cheia, que é o ápice do ciclo. Momento, então, de realizar, de materializar, de pôr tudo para fora, mas os ânimos ficam à flor da pele também. E uma lua cheia em Carneiro, os ânimos ficam muito à flor da pele, a ponto de também podermos, né, entrar em conflitos, principalmente conflitos, jogos de poder, questões de autoridade, exercício de mostrar o quanto as pessoas, né, o quanto uma pessoa é mais autoritária do que a outra. Então, em termos interpessoais e relacionamento interpessoal, podemos ter esse tipo de coisa com esse pano de fundo de lua cheia em Carneiro, inclusive do ponto de vista mundial aí, com os movimentos que estamos vendo no mundo também, né? Nações aí, situações, grupos querendo mostrar o quanto são bons, o quanto são fortes, principalmente essa questão mesmo da força, e se for o caso, até da agressividade. Temos aí que tomar um pouquinho de cuidado. A quadratura Mercúrio-Plutão deixa isso um pouquinho mais extremo, um pouquinho mais forte. Então, de fato, a gente tem que tomar cuidado com as tensões e as disputas verbais ali de poder, jogos de poder, principalmente nesse âmbito da comunicação, nesse âmbito, então, verbal ou, no caso mais específico de negócios contratuais, questões mesmo de contrato. Então, não seria o melhor dia, pessoal, para vocês entrarem numa negociação e assinarem algo que pode comprometer aí o seu futuro, seu tempo. De repente, ali um financiamento. Pode não ser o melhor dia para isso. Se você puder, dentro da sua agenda, tiver espaço de manobra, pode escolher outra data, que essa data não está tão adequada para se comprometer dessa forma, assinar, já que Mercúrio rege essa questão mesmo de documentos, portanto, de assinaturas. E para as negociações, a gente pode estar sujeito a ser manipulado dentro dessa quadratura Mercúrio-Plutão. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá bom? Isso acentua aquele lado mais negativo da lua cheia no signo de Carneiro. A dica prática aí é evitar as manipulações. Então, negociações nesse dia podem não ser a melhor coisa, tá bom? Para escolher. Isso se você puder. Vamos lembrar da coerência e do bom senso que a gente trabalha aqui. Óbvio, né? Então não é porque está no céu que a gente então não pode fazer nada. Se fosse assim, a gente não faria nada. Porque todos os dias a gente tem desafio no céu, todos os dias. Então não é dessa forma que a gente pensa, que a gente desenvolve o nosso pensamento astrológico. Porque eu treino isso com vocês aqui, pessoal. Eu treino isso. Se vocês me acompanham aí toda semana, vocês sabem que eu estou treinando esse exercício de pensamento, de coerência, de equilibrar, porque nós estamos sempre com vários aspectos no céu. A questão é interpretá-los todos juntos, simultaneamente. E esse é o grande desafio do estudo astrológico. Muito fácil a gente olhar só o que um aspecto significa. A questão é saber que ele está no meio de várias coisas. Então, voltando aqui ao tema, vamos sempre lembrar de ter coerência, bom senso. Então, lógico que se você pode evitar, evite. Se você está marcado aí uma reunião na sua empresa e você não pode fazer nada, e você vai ter que negociar e ir para a reunião, então vá preparado. A ideia da astrovisão é te preparar para exatamente os momentos que a gente tem tensões no céu. Então, a preparação é tentar evitar o jogo de poder ou o jogo de manipulação, ter assim a sua antena bem ligada com as pessoas envolvidas nesse acordo, nessa negociação, falar com bastante clareza, com bastante objetividade, porque é uma quadratura que dá essa sensação de coisas que estão ocultas, de pessoas que estão manipulando, então é uma sensação ruim dentro de um trabalho, de uma negociação, tá bom? Então prestar atenção nisso. Dia 8 de outubro, a gente já tem um bom aspecto, aliás, um ótimo aspecto mesmo, que são com os dois benéficos do zodíaco, e a gente tem Vênus sextil com Júpiter no dia 8, e é também, gente, o momento que a Lua está no signo de Touro, que é um momento que eu também pontuo aqui para vocês sempre, sempre, para vocês anotarem aí na agenda, os dias que a Lua está exaltada. Quando ela está no signo de Touro, ela está exaltada. A gente tem quarta e quinta-feira essa posição,
Touro é um signo regido por Vênus e Vênus faz um ótimo aspecto com Júpiter, que é o outro benéfico do zodíaco. Portanto, temos dois astros muito positivos em aspecto positivo num dia que a Lua está exaltada. É um ótimo dia. Então, se você puder alterar ali a sua agenda, altere para quarta, para quinta, que a gente já vai pegar bastante essa força de Vênus sexto Júpiter, que traz as possibilidades de crescimento, de expansão, potencializa as vendas, potencializa a networking, potencializa, gente, a atração de bons clientes. É muito interessante esse aspecto quando está em trígono, quando está em conjunção, quando está em sexto, aspectos bons, principalmente em relação mesmo a resultados financeiros, a lucro, por exemplo, tá bom? Então, aproveite aí e a dica tá em divulgar, em fazer publicidade. O pano de fundo é a lua cheia, então é um momento muito bom de vendas, um momento muito bom mesmo para negociar, para atrair oportunidades e buscar parcerias e aliados estratégicos. Então, bom momento para cultivar os vínculos comerciais. Aproveite aí, porque é um dia muito legal mesmo. Já no dia 11, então a gente agora pula, né, do dia 8, 9, a gente tem essa posição da Lua no signo de Touro. Tem um aspecto antes de chegar aí no dia 11, que é o sábado, que é um dia de desafio. Vamos falar de uma outra posição interessante que a gente tem dia 9 e temos dia 10, a Lua, quinta, dia 9, a gente se encontra novamente aqui, vou repetir isso, tá? A Lua está em Touro e na sexta ela já está em Gêmeos, mas a Lua, nesses 2 dias, está fazendo um ótimo aspecto com o planeta Urano, que é uma conjunção. Considerando que a Lua está muito bem posicionada, é um dia de criatividade, de insights, aqueles dias que a gente, dias férteis para a gente produzir, por exemplo, ideias, produzir soluções criativas. Então, são dias ótimos para isso. Por exemplo, para a gente ter uma reunião nesses dias onde precisa se chegar em soluções, em novas ideias, são os melhores dias da semana, tá bom? Quinta e sexta-feira. Quarta já começa com isso, então se a gente pegar todos os dias aí que estão bons para isso, quarta, quinta e sexta. Aí, gente, no dia 11, no sábado, a gente tem o outro desafio da semana. Então, juntando os desafios, tivemos ali Mercúrio quadrado Plutão, agora dia 11 de outubro, temos Vênus oposto a Saturno, que aí sim é aquilo que eu falei no início aqui da subvisão, que são os testes de parceria, teste de vínculos, testes de relacionamento, testes de contrato. Então é um desafio que testa essas áreas venusianas, tá bom? Revisões aí afetivas, revisões financeiras, revisão de parcerias, revisão do equilíbrio de como está esse negócio, por exemplo, sociedades, parcerias, a própria relação com o cliente. Então, a dica é reforçar os compromissos que já são sólidos, pensar sempre em médio e longo prazo. É um aspecto que ajuda. Tudo bem que é um desafio, mas a gente aqui utiliza os desafios, as facilidades. A ideia aqui é saber usar as informações do céu, não é dividir em bem e mal, que nem é assim que a gente trabalha mesmo, não é, gente? Então, Vênus oposto a Saturno, como a gente pode utilizar? E esse desafio leva a gente a reforçar os compromissos, a olhar nossa carteira de cliente, a perceber quem são aqueles clientes fiéis, aqueles clientes antigos, aqueles clientes que já estão há tanto tempo, reforçar essa relação. Estamos pensando sempre em médio e longo prazo, evitar, por exemplo, acordos que são frágeis, superficiais, que não estão pensando nessa questão da continuidade, que são muito imediatistas, porque isso não é a qualidade, não é a energia de Saturno. Então, vamos prestar atenção nisso, em acordos que são frágeis, acordos que não estão bem claros, a função de cada parte dentro da relação, renegociar também compromissos, se for o caso, com uma certa firmeza, com maturidade, com tranquilidade, com paciência. Então, não é um aspecto que ajuda a ter pressa, ajuda a fazer coisas rápidas e imediatas. Não é, tá bom? Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque se a gente está nessa energia de lua cheia, nessa questão de carneiro, nessa questão de velocidade e rapidez, esse é o aspecto que segura. Então a gente tem aquela sensação de estar tudo atrasado, de repente a outra parte não quer negociar, a sensação pode ser essa. A outra parte desistiu do acordo, não quer saber do acordo, não quer mais fazer a venda, mas de repente vale o quê? Vale testar
esse acordo, essa negociação. Quem sabe precisa ser de fato visto outros pontos desse acordo com mais maturidade, com mais seriedade. E aí, gente, temos sempre a dica bônus, eu sempre deixo a dica bônus que já é da outra semana, portanto, do início da outra semana, e a dica bônus é do dia 13, já estamos aí na segunda-feira, que é o dia da lua minguante em Caranguejo. Então, gente, olha, se a gente está falando que 2 dias antes da virada da lua a gente já está na força da lua, estamos falando que segunda é o dia da lua minguante, portanto, aí no sábado, nesse dia realmente que já temos Vênus oposto a Saturno, a qualidade ali, o fundo, o cenário, já é da lua minguante. Por isso que acaba melhorando aquele quesito de rever coisas nas parcerias, porque a energia aí da lua minguante é de revisão, reavaliação, olhar novamente as coisas, com cautela, com calma, está finalizando o ciclo. Então, é o momento de fazer balanço, inclusive. Vênus oposto a Saturno ajuda a ser um balanço financeiro. Então, interessante aí já pegar o gancho ali do aspecto de Vênus-Saturno, que já está nessa força aí da Lua, realmente da Lua minguante. Vênus entra no signo de Balança nesse dia. Nesse dia também faz oposição a Netuno, porque Saturno e Netuno estão juntos no céu. Então, primeiro a oposição a Saturno, depois entra a oposição a Netuno, o dia da lua minguante de Caranguejo e o dia de finalização da retrogradação de Plutão, que está no signo de Aquário e agora retoma o seu movimento direto. Então, um dia movimentado, uma semana que vai começar de forma movimentada, já trazendo um foco na reestruturação das relações, dos valores e das questões financeiras. Lógico que isso vai ser tema da próxima astrovisão, mas já fica aí com a dica bônus, que é reavaliar seus vínculos, reavaliar suas parcerias, fazer aquele balanço, inclusive, não só do mês que está finalizando, sobre os resultados financeiros, mas fazer ali um balanço, talvez, do semestre, primeiro semestre inteiro. Seria interessante pegar essa força, porque é força suficiente para fazer toda uma reavaliação do semestre inteiro aí, do início do segundo semestre também. E também das suas expectativas, aquilo que você está almejando ainda fazer. Evitar ilusões, se a gente conseguir, porque o aspecto de Vênus oposto a Netuno é um aspecto que desafia a gente exatamente nisso, nas questões das avaliações, dos erros de avaliação, daquela ideia que a gente às vezes tem a sensibilidade, aquela percepção, e a gente tem a certeza, no fundo vai ver que não era. Sabe quando você tem aquele feeling e você depois é traído por esse feeling, por essa sensação? Vênus oposição a Netuno pode trazer esse tipo de situação. E nos negócios, isso é uma coisa muito complicada, porque a gente às vezes está ali avaliando um negócio, avaliando uma parceria, avaliando um processo de venda. E a gente vai seguindo aquela intuição, aquela sensibilidade, aquele feeling, para depois a gente sentir e perceber que estava tudo muito confuso, ou que a gente não fez a avaliação correta. Por excesso de expectativa, por não querermos ver a realidade, por se confrontar com algo que a gente não gosta e aí é melhor a gente não querer ver. Isso é Vênus oposto a Netuno. Então, por isso que eu falei lá no início, né? Quando eu dou a dica de evitar ilusões, se a gente conseguir, porque a gente tem que ter aí uma firmeza, uma maturidade, um senso de realidade grande para a gente não se iludir, não criar essas expectativas além da conta. Então, decisões baseadas, por exemplo, apenas na empatia. Então, a gente gosta daquilo, pronto, aceita. De repente, não avaliou, não avaliou nada. Mas gostamos, vamos avaliar um candidato, por exemplo, então, para uma entrevista de emprego. Tudo isso que envolve a questão da nossa avaliação de valores, julgamento aí também, envolve esse aspecto de forma desafiadora. Então, a gente vai ter que tomar cuidado. Então, prepare-se para um ciclo emocional de maior introspecção. Por quê? Porque a semana inicia com a força de lua minguante, portanto, vamos nos preparar para fazer o movimento de introspectar, para poder reavaliar o processo, porque, afinal, lua minguante está sinalizando que vai finalizar o ciclo e vai começar um novo ciclo. Então, é o momento de buscar aqueles recursos internos, introspectar e fazer reavaliações e revisões. Bom, então agora, gente, a gente vai compartilhar a tela e eu vou mostrar para vocês o nosso mapa, que é o mapa da lua cheia. E aí a gente vai ver no mapa. É muito legal sempre acompanhar esse gráfico. Vamos lembrar que a gente tem ferramentas aqui de análise, portanto, a gente analisa entendendo quais os movimentos do céu. E aí, aqui acabei até de falar do aspecto de Vênus
Netuno já até mostro ele aqui para vocês, porque já está aqui, né? Netuno está junto com Saturno, portanto, quando um faz a oposição, o outro vai fazer também. E a oposição é justamente com Vênus, que depois, ao longo da semana, ela vai entrar no signo de Balança. Mas agora voltando aí ao aspecto da Lua cheia, que é o que nos interessa nesse mapa. Então, a Lua cheia, pessoal, é quando a gente tem a Lua em oposição ao Sol. Isso no céu. O aspecto de 180 graus é o aspecto da oposição. Então, quando inicia o ciclo, a gente tem a Lua junto ao Sol, que é uma conjunção, tivemos a conjunção ali, que foi um eclipse. Esse eclipse, então, desenvolve, tivemos agora, né? Acabamos estamos ainda, inclusive, na força da Lua crescente, a Lua aconteceu no signo de Capricórnio, ela vai caminhar e dia 7 de outubro ela vai ficar no signo de Áries, no signo de Carneiro, em oposição ao Sol. E isso é o que expressa aí, o que mostra a Lua cheia. É quando a gente vê a Lua ali, toda redondinha, branquinha, linda, e isso é o reflexo máximo aí da luz do Sol, que é justamente a oposição. Então, a Terra no meio e os astros em oposição. Outra coisa importante da semana que eu pontuei é isso aqui, que é o Vênus fazendo esse ótimo aspecto sextil, 60 graus com Júpiter. E esse, de fato, gente, é um aspecto que a gente precisa aproveitar mesmo. Aproveitar para fazer contatos, para fazer network, para expandir a sua base de cliente, para expandir a sua carteira de cliente. Inclusive, é o momento de fazer ações com os seus clientes. Clube de benefício, por exemplo. Então, por quê? Porque Júpiter e Vênus trazem aquela qualidade de melhorias, de atração de abundância, de atração de coisas boas, de oportunidades. Então, de promoção. Quando a gente fala de Júpiter, estamos sempre falando de publicidade, de promoção, de autoconfiança, de uma visão mais otimista da vida. Então, isso aplicado aos nossos negócios pode representar ações, por exemplo, de promoção de benefícios para os seus clientes, principalmente clube de benefícios ali, promoções, momento de conversar com os clientes, é uma lua cheia que vai estar ali de cenário, então um momento que fazendo esse tipo de ação você pode melhorar o seu resultado de vendas principalmente nesse quesito mesmo de contatar esses clientes, inclusive os seus próprios clientes, em vez de só pensar, por exemplo, em atrair novos, em trabalhar sua base de cliente. Eu estou falando isso não pelo fato do aspecto de Vênus-Júpiter, mas porque no final da semana a gente tem Vênus oposição a Saturno. Então, dando ali um desafio ou uma cobrança com relação a estrutura da sua carteira de cliente. Então, juntando ali os dois aspectos, a gente pode realmente trabalhar ações, trabalhar situações ali, estratégias mesmo, que faça um trabalho com a base de cliente, aquilo que você já tem, os já conquistados, e manter e melhorar esse relacionamento. Isso seria aí juntando esses aspectos. E o outro aspecto importante que a gente falou é Mercúrio fazendo ali, ó, a quadratura com Plutão. É esse aspecto aqui dos 90 graus da quadratura e tem a ver com toda aquela questão mesmo das negociações. Então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado para não deixar essa sensação, essa energia de manipulações e coisas que estão ocultas, porque a sensação é ruim dentro de uma negociação. Então as pessoas trazem um pouco de insegurança e a negociação não flui, não chega a um melhor resultado para as partes. Fica ali a sensação de que alguma parte está perdendo muito em prol da outra e isso não é um bom resultado. Pode não trazer um bom resultado, fora a sensação mesmo de recuar diante de um processo aí de negociação por causa desses sentimentos. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Bom, agora, pessoal, vou abrir aí o quadrinho de dicas para a gente poder visualizar também mais informações a respeito aí dos negócios e mais informações para vocês da semana de análise. Bom, então vamos lá, pessoal. A lua cheia em Carneiro, que é o foco da semana, semana de coragens, semana de revelações, a ativação realmente das decisões, é muito potente essa semana para as nossas decisões, mas também rupturas, até porque estamos sob a cobrança relacional de Saturno.
Então, a lua cheia em Carneiro ilumina a necessidade de agir, com certeza, de decidir, de se reposicionar, ativa o eixo da liderança e do empreendedorismo de uma forma muito grande, muito forte. O Mercúrio em Escorpião traz aquela profundidade estratégica, as comunicações, é muito bom, mas a quadratura Plutão acende aquelas disputas de poder, as tensões e as sensações de manipulação mesmo. Vênus em aspectos muito bons com Júpiter e Saturno, que é o desafio, traz oportunidades de crescimento, mas também testa a maturidade nas relações e nas finanças. É uma semana, então, de movimentos ousados, mas com a necessidade de equilibrar todo esse impulso, toda essa ousadia de Carneiro com a responsabilidade que Saturno vai trazer ao longo da semana ali. A comunicação direta e o posicionamento firme são as chaves dessa semana para superar as tensões, evitar os ruídos e avançar com solidez. Bom, negócios, falamos ali dos negócios que vão envolver liderança, mas temos outros negócios, e aqui eu sempre trago no final aqui o quadro de dicas para a gente poder ver mais. Então, negócios que exigem liderança, pioneirismo, decisões rápidas. Portanto, essa questão aí da assertividade, das decisões rápidas, está em jogo durante a semana. Comunicação estratégica, negociações, investigações, todos os negócios que envolvem essa questão, negociações principalmente, negociações difíceis, né? Aquelas negociações que envolvem temas às vezes difíceis, delicados. É uma semana boa para isso. Marketing, relações públicas e alianças. Tudo que está envolvendo a questão relacional, seja com o mercado, seja com as pessoas, está envolvendo essa semana que Vênus está em jogo aí, tá? Lembrando também, pessoal, que Vênus rege o signo de Balança, a lua cheia no signo de Carneiro. Estamos falando do eixo Carneiro-Balança, que é um eixo de individualidade e liderança versus relacionamento, posicionamento perante o outro. Então, se estamos falando aí de Balança, de Vênus e desse eixo, também negócios de moda, de estética, artes, setores criativos também, que precisam de reposicionamento. Então, esses setores que precisem de um projeto de marketing, um projeto de reposicionamento, também vão estar em foco nessa semana. Algumas estratégias e ferramentas aí para desafios e oportunidades. Aproveite essa lua cheia para lançar, para divulgar, para tornar visível seus projetos, suas intenções, suas competências empreendedoras, mas evite decisões sob tensão emocional, por conta de todos aqueles desafios que eu mostrei para vocês. Porque a tensão emocional pode fazer a gente se equivocar no feeling, no erros de avaliação, naquela sensação de estar acuado, Mercúrio, Plutão, e agir de acordo com essa sensação de medo, de domínio, de manipulação, que acaba não levando a um bom resultado. Então, a lua cheia pode gerar impulsos e reações extremamente exageradas. Use Mercúrio e Escorpião para aprofundar comunicações e as estratégias. Evite aquelas disputas de poder, principalmente no dia da quadratura de Mercúrio e Plutão. Fortaleça vínculos e parcerias com aquele bom aspecto ali, o sexto de Vênus e Júpiter. E use essa oposição, esse desafio aí, Vênus-Saturno, para ajustar os limites, para colocar na balança o que cada um contribui dentro da parceria, dentro da sociedade, nos contratos, né, e nas relações profissionais. E também a gente pode incluir aqui nessa informação a questão financeira, fazer ali o seu balanço, sua questão financeira também, principalmente com relação ao que a gente corta, o que a gente investe. E se isso tá legal, de repente a gente está cortando onde não é para cortar, a gente está investindo onde não está dando resultado, e a gente não faz uma avaliação criteriosa, minuciosa, e aí acaba ficando, continuando o sistema. Então, essa oposição na semana de lua minguante, já na força de lua minguante, ajuda a gente a ter uma visão mais realista das nossas finanças, dos nossos investimentos. Muito bem, então, pessoal, pronto? Chegamos ao nosso final aqui com essas dicas. Vou deixar aqui, pessoal, o link no chat, vou deixar também na descrição do vídeo, vou deixar no primeiro comentário fixado o link para você ingressar no nosso grupo VIP, Astrologia para Negócios. E esse grupo é um grupo de prática, é um grupo também de conteúdo, mas é lá que você pode interagir, pode fazer pergunta, pode estar mais perto, onde eu te acompanho todos os dias com mensagens, com informação, com conteúdo, com esse foco de astrologia aplicada aos negócios, à carreira, inclusive com exercícios também e com prática. É gratuito, é só se inscrever
através do link que eu vou deixar aqui. Excelente semana para vocês. Aproveite essa boa semana aí de lançamento, de empreendedorismo, de iniciativa. A gente se vê na próxima Astrovisão. E aí, gostou das dicas? Então me ajude deixando o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais dicas como essas. Assim você me ajuda e fica por dentro de tudo o que está acontecendo no céu e que vai influenciar na sua vida e nos seus negócios.